Hoje eu quero falar com vocês sobre medo. Medo, foi falado na oferta, olha só como que Deus trabalha. Fala assim: o amor de Deus lança fora todo medo. E em cima disso eu quero trabalhar sobre circunstâncias. O tema da nossa mensagem de hoje é: Deus não depende das circunstâncias. Quem quer sair daqui abençoado em nome de Jesus, com a mente clarificada, com o espírito clarificado? Levanta a mão. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, que hoje Deus tem uma palavra de alinhamento para você. Você vai sair daqui alinhado no Senhor. O Senhor vai recarregar as suas forças, as suas baterias, para você sair daqui, para essa semana ser uma semana, um mês e um ano de portas abertas, de boas notícias, em nome de Jesus. Deus não depende das circunstâncias para Ele fazer absolutamente nada na sua vida. Amém? Ian, se você conseguir colocar a banda aqui para mim, eu agradeço no retorno, obrigado. Deus não depende das circunstâncias. E o nosso livro que eu quero trabalhar hoje é um livro de Juízes, Juízes 6, 7. Esses dois capítulos vão falar sobre um tempo na terra onde Deus não estava, o povo de Deus estava sem um governo. E nesse tempo a Bíblia vai falar que cada um fazia o que bem entendia. Olha só, o livro de Juízes ele vai narrar um período entre a morte de Josué e o início da monarquia em Israel. Então é antes de Saul se tornar rei. Então foi um período de limbo histórico, onde o povo ficou sem um governo. Então olha só o que a Bíblia vai falar. Era um período de transição, era um período onde não havia um governo central, e um período que cada tribo de Israel vivia de acordo com o que eles acreditavam que era correto. Eles não tinham uma instrução, uma diretriz para seguir. Então o livro ele termina preparando como um cenário para o surgimento da monarquia, que vai começar aonde? No livro de 1 Samuel. E no capítulo 6 e no capítulo 7 nós temos a história de Gideão. Gideão foi tido como homem medroso. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Para você vencer as batalhas da vida, para você vencer tudo aquilo que Deus tem na sua vida, você precisa vencer. A primeira coisa é o medo. Você precisa vencer os medos da vida, os seus medos interiores. Então o problema qual que era? Um problema espiritual. O apóstolo Paulo vai falar que o amor de Deus lança fora todo medo. Então quanto menos medo, mais amor. Quanto mais medo, menos amor. Amor de quem? Por mim? Não, de Deus em mim. Então o versículo chave desse livro é um versículo que está em Juízes 21, 25, que vai falar: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Isso aqui vai definir para a gente o axioma central desse livro, que era um relativismo moral. As pessoas faziam o que bem entendiam, uma idolatria, um sincretismo religioso e também uma instabilidade espiritual. As pessoas, elas não tinham um direcionamento claro, elas estavam num limbo, elas estavam sem um homem de Deus para orientar elas. E daí, o que acontece que nós vamos ver no livro de Juízes, e talvez pode ser o que esteja acontecendo hoje na sua vida. O livro inteiro funciona como um ciclo repetitivo, é até maçante ler. Por quê? Qual que é o ciclo?
o povo peca com a idolatria. O que acontece? Deus entrega o povo, por conta do pecado, nas mãos dos inimigos. E daí o povo sofre e começa o quê? A clamar a Deus: pelo amor do Senhor, ajuda. E daí o que acontece? Deus levanta um libertador, que era um juiz da época, tá? Então tem uma libertação naquele ciclo, e daí uma paz temporária, e novamente o povo se perde e volta a pecar. E talvez hoje você esteja vivendo num ciclo assim. Sabe aquele pecado de estimação que você não consegue largar, e você sabe que se você largar ele, vai ser tudo aquilo que Deus está te pedindo para você destravar e alcançar tudo aquilo que Deus sonhou para você? Sabe aquela, entre aspas, maldição hereditária sobre a sua vida? A minha avó, ela teve um casamento falido. Os meus pais tiveram um casamento falido. Eu estou tendo um casamento falido. Sangue de Jesus tem poder. O ciclo a partir de hoje não vai se repetir na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus. Está quebrado, está amarrado em nome de Jesus. Então o povo vivia nesses ciclos. Era o livro de Juízes. Então esse ciclo ele se repete várias vezes no livro. Então o livro de Juízes não é um livro de heróis. É um livro sobre a misericórdia insistente de Deus. E eu tenho uma boa notícia hoje para te dar. Eu não sei como você chegou hoje aqui, mas eu quero te falar que o nosso Deus, Ele é um Deus insistente com você e comigo, e Ele nunca nos abandona. Por mais que você erre, que você saia do caminho, Ele sempre está disposto a ir atrás de você. Então não é o seu fim, não é o fim da linha. Se você está vendo hoje a sua vida como uma vida, um vazio existencial, uma vida sem propósito, uma vida sem diretriz, uma vida num limbo, onde Deus não fala com você, e essa cena não se parece com absolutamente nada com aquilo que Deus prometeu para você e te revelou através de sonhos sobre o seu futuro, eu tenho uma outra boa notícia: ainda não é o fim. Se a atualidade que você está vivendo não se parece com o que Deus revelou, ainda não é o fim, mas exige um entendimento. Então nós temos um contexto específico aqui. Quem estava oprimindo o povo? Eram os midianitas. Era um povo inimigo, e esses midianitas, eles eram nômades no deserto. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam invadindo a colheita dos israelitas. Eles roubavam tudo. Eles roubavam alimento. Eles destruíam as plantações. Eles deixaram Israel, a Bíblia vai falar, na miséria, sem absolutamente nada. O povo permitiu que isso acontecesse por conta de uma brecha que eles deram. E daí, o que acontece? Os midianitas vão, e é nesse contexto que a gente vai trabalhar. A Bíblia diz que Israel ficou extremamente empobrecido. Então, qual que era o estado emocional de Israel? Medo. Um estado emocional de escassez, de insegurança, de vergonha, de esconderijo. E talvez hoje você esteja assim, com medo da vida. Teve uma época, queridos, que eu entrei numa depressão tão profunda. Eu tomei medicamento antidepressivo 2 anos e 9 meses, e eu tremia para levantar da cama. A minha esposa está de prova. Eu tinha medo da vida, de viver. Eu tinha medo de encarar. Eu sabia que aquilo não parecia com absolutamente nada que Deus havia me revelado e me prometido. Só que naquele momento eu estava com medo. Sabe qual que era o esconderijo? Era o meu quarto, o colchão. Nem banho eu queria tomar.
eu estava fugindo dos problemas. Então esse era o estado, imagina esse clima sobre Israel. Os israelitas, eles estavam vivendo essa situação. Então Gideão, no capítulo 6 e 7, quando Deus chama ele, todos aqui, a maioria conhece a história de Gideão, ele estava, olha o detalhe, malhando trigo no lagar. Por quê? Era um lugar impróprio, porque ele estava com medo. O lagar é onde eu malho uva e não trigo. Então até para malhar o trigo, ele estava malhando num lugar errado para os inimigos não acharem ele, de tanto medo que ele tinha. Isso mostra então que o povo estava um povo escondido. Eles estavam acuados, eles estavam sobrevivendo. E daí Deus chama Gideão e fala assim: homem valente. E Deus está falando hoje para você: você é um homem e uma mulher valente. Como a pastora Sara veio orando hoje aqui, falando assim: como que eu vou orar por cura, sendo que eu estou enferma? É assim que Deus trabalha. Tudo que é de Deus vai na contramão da lógica humana. Deus trabalha dessa forma, querido. Só que a nossa posição é: por que eu? Por que eu preciso me levantar? Por que agora? O que eu tenho que fazer? Mas por que Deus não escolhe outra pessoa? Deus escolheu você para que a partir de você seja feito um milagre que as pessoas vão olhar e falar assim: não é possível, não tem como ser ele mesmo, porque dele não tinha absolutamente força nenhuma, tinha que ser Deus. Sabe por que os milagres acontecem dessa forma? Eu recebi hoje o Fabrício. Cadê o Fabrício? O Fabrício é a esposa. Fabrício ali, ó, levanta aí, Fabrício. Olha que benção, dá uma salva de palmas para o Fabrício. Jesus abençoe sua vida, meu irmão. Ele mandou uma mensagem para mim no Instagram e falou assim: pastor, pode sentar, Vaso. Ele falou assim: pastor, eu estava aqui, eu fui o dia que o senhor estava orando aqui e chamou todos os intercessores, nós ungimos, e eu fui curado de duas coisas: da síndrome do pânico. Eu estava 3 dias com síndrome do pânico, e eu estava com falência renal, e os médicos falaram para mim que eu fui curado da minha falência renal. Sabe por quê? Porque não tem a ver com o Ronaldo, não tem a ver com Lagoinha, não tem a ver com posicionamento. Ele falou: eu não aceito. Eu não aceito. Hoje eu recebi um vídeo de um casal lá de Aracaju, a Jordana conheceu. Nós fomos lá, e daí eu fui dar aula no Carisma em 2025 lá, sobre prosperidade bíblica. Aliás, não, casamento família. Eu fui dar aula, e daí esse casal falou assim: nós somos estéreis, eu e ela. Tem os exames aqui, pastor, eu gostaria que você orasse. Eu orei. E era em novembro. Novembro não, em setembro. Era em setembro. Eu orei pela vida deles e eu falei: haja bebê e haja cura, alinhamento divino sobre a vida de vocês. Vocês foram feitos o quê? Para prosperar e multiplicar. Aí chegou, virou o ano. Ele falou assim: a minha esposa não está sentindo nenhum sintoma, mas eu me recuso a ter relações com ela em janeiro, porque eu creio, eu recebi uma palavra que até o final do ano ela estaria grávida. Então, para eu honrar o nome de Jesus, sabe o que eu vou fazer? Janeiro inteiro eu não vou ter relação com ela, eu vou fazer o exame beta. Fui direto no beta, e hoje mandou ultrassom. Está com 3 meses a menininha, porque é um posicionamento. Queridos, Deus chama Gideão, que estava malhando trigo no lugar de malhar uvas, de homem valente. E Deus está falando hoje para você que às vezes está nesse esconderijo emocional aí, espiritual. Homem e mulher valente, se levante hoje. Eu tenho uma obra poderosa na sua casa, na sua vida e na sua história.
Mas o que ele fala? Ele se sente menor. Ele é o menor da família dele. E ele questiona onde estão os seus milagres. Isso revela algo importante para nós. Deus vê identidade antes da pessoa enxergar a identidade. Sempre quando Deus vai te chamar, você não está pronto, você não está perfeito, você não está vivendo o que você queria viver. Só que Ele vai enxergar em você o que você não está enxergando, mas Ele já está enxergando. Então, se Deus te falou com você em sonhos, através de pessoas, através de profetas, através da própria palavra dEle, Ele já te viu naquele lugar, basta você se posicionar. Segunda coisa, Deus levanta improváveis. Não é quem tem a melhor palavra, não é quem prega melhor, não é quem de alguma forma tem a melhor execução no trabalho, não tem nada a ver com isso. Deus vai levantar quem? O improvável, e chama o medroso de valente. E Deus, Ele vai trabalhar sempre na crise da sua vida. É na crise que Deus te chama. Se você está na crise hoje, essa palavra é para você. Você está na crise hoje, vaso? Essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Deus está te chamando hoje em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, a partir de hoje, Deus vai fazer uma nova história, um recomeço poderoso sobre a sua história, sobre a sua vida. É em nome de Jesus. Homem valente e corajoso, Deus te chama hoje em nome de Jesus. Fala assim comigo: crise espiritual sempre precede opressão externa. O negócio está feio, está doendo, está difícil. É aí que Deus vai começar a trabalhar. Então aguenta mais um pouquinho. Aguenta, vaso. Olha só, livro de Juízes 6:1 vai falar: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, olha só, eles plantavam e eles não colhiam, eles produziam e não desfrutavam, eles trabalhavam e eram roubados. Tudo que eles faziam não prosperava. Por quê? Eles estavam na força do próprio braço. A Bíblia é clara, cada um fazia o que bem entendia. Hoje eu saí com o pastor Cleiton, a gente foi no shopping e a gente estava tomando um café. Eu falei assim: pastor, se tem uma coisa na minha vida que eu não tenho coragem de fazer hoje, é tomar uma decisão sem um direcionamento de Deus e sem um conselho e a sua bênção. Porque você hoje é a pessoa que eu escolhi para ser o meu pastor. E se você falar que não, se você falar que sim, eu vou te ouvir. Espera, Ronaldo, vai, não vai. Eu fico intrigado como que as pessoas dão um passo na vida delas sem um direcionamento de Deus. E aqui a Bíblia é clara, falando que as pessoas, os israelitas, eles estavam vivendo tudo o que eles estavam vivendo por falta de direcionamento de Deus, porque eles faziam o que eles bem entendiam. Então Juízes 6:6 vai falar: assim Israel ficou muito debilitado, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Antes do livramento vem o clamor de Deus. Antes do livramento vem o clamor de Deus. Começa a clamar por Jesus, começa a clamar por Deus. Deus, venha sobre a minha vida, venha sobre a minha casa, venha sobre a minha família, me dê sabedoria, me dê entendimento, esteja comigo, Senhor, não me abandone. Clame ao Senhor. Não é possível que você saiu da sua casa e veio aqui no culto fé para ficar quietinho. Clame ao Senhor. Se o Senhor não for à frente, eu não irei, Senhor.
Só que algo interessante vai acontecer. Deus envia primeiro um profeta e não um guerreiro, porque antes de mudar a circunstância, Deus confronta o coração. E o primeiro princípio que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte: Deus te chama pelo que Ele vê, não pelo que você sente. Deus te chama pelo que Ele vê, não pelo que você sente. Então, se as pessoas não viram sobre a sua vida que você tinha capacidade, se as pessoas não enxergaram capacidade em você, não interessa. Você não depende da opinião das pessoas. Deus vê o que você próprio não consegue ver. Não importa. Juízes 6:11 vai falar: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho. Gideão estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. O lagar então era lugar de uva, não era lugar de malhar trigo. Então Gideão, ele estava o quê? Escondido. Ele não estava liderando, ele não estava guerreando, ele não estava liderando, ele estava sobrevivendo. Ele não estava pregando, ele estava com medo, meu querido. Ele estava escondido. Juízes 6:12 vai falar: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher e homem valente. Não interessa como você chegou aqui, não interessa as suas circunstâncias, você é valente, porque Deus já viu o seu futuro, e Ele é glorioso, em nome de Jesus. Valente, pastor. Só que Gideão estava com medo. Sabe por quê? Porque Deus chama pelo destino, não pela condição que você está. Deus te chama pelo destino que Ele planejou para você, não pela condição que você está, meu querido. Juízes 6:15 vai falar: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Só que daí Gideão, ele vai apresentar 3 grandes desculpas: eu sou pobre, minha família é insignificante, e eu sou o menor da minha casa. E é assim que Deus trabalha. Eu não sei se você se identifica. Juízes 6:16: já que eu estou contigo, ferirá os midianitas como se fossem um só homem. Então a resposta de Deus para Gideão não foi discutir com ele identidade. Se você é valente, se você é forte, se você é corajoso, sim ou não, se você é o maior, se você tem dinheiro, se você é o menor da sua casa, não. Ele foi o que? Ele afirma que Deus estava com ele. Eu sou com você, e por um homem só, através de mim, Israel vencerá os inimigos. Olha só, 1 Coríntios 1:27, que Paulo fala para nós: Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Fala assim comigo: quando Deus entra na equação, a sua limitação deixa de ser o fator principal. É na sua fraqueza. Não era para repetir isso. É na sua fraqueza que o poder de Deus vai se aperfeiçoar. É na sua fraqueza, é na sua pequenez. Então, queridos, não tem a ver com você, tem a ver com um posicionamento. Então, se Deus te chamou hoje, se Deus tem te chamado para enfrentar os medos, as batalhas da sua vida, não fique no lugar que você não foi chamado para ficar. Não acampe nesse deserto, não malhe trigo nesse lugar. O seu lugar é o quê?
debaixo das mãos poderosas de Deus. Então saia desse esconderijo, se posiciona. Esse não é o seu lugar. A segunda coisa que eu quero falar com vocês é: antes de vencer por fora, Deus trata por dentro. Antes de vencer por fora, você vai ter que lidar com você mesmo, com os seus medos, com as suas debilidades, com as suas fraquezas. Mas eu tenho uma boa notícia: o Senhor é com você. Você não está sozinho nessa batalha. Podem cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não está sozinho. O Senhor é contigo. Olha só, antes de qualquer guerra externa que nós temos que batalhar, Deus quer tratar conosco sobre a nossa idolatria interna, idolatria de nós mesmos, idolatria sobre as nossas capacidades. Queridos, não faz sentido Deus levantar um homem medroso para ser um porta-voz de Deus, um valente. Não faz sentido. Fala assim comigo: não faz sentido, pastor. Só com Deus sempre faz sentido. E sabe por que Deus trabalha desse jeito? É para falar que tinha que ser Deus mesmo, não era possível. Porque pela capacidade do José ou da Maria, não tem como. É muito limitado, é medroso, não tem como. Mas um posicionamento diante de Deus é capaz de mudar tudo. Juízes 6, de 25 a 26. Derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e edifica ao Senhor teu Deus um altar. O problema não era apenas os midianitas, não eram os inimigos externos. Sabe qual que era o maior problema dos israelitas? Neste capítulo de Juízes 6 a 7, era o Baal dentro da sua própria casa. Quais são os deuses, os outros deuses que você tem dentro de você, que eu e você temos dentro da nossa própria casa? É o dinheiro? É o seu emprego? É o seu marido? É a sua capacidade cognitiva? Quais são os deuses que Deus hoje, o Senhor Deus, quer alinhar e tirar de dentro da sua casa, de dentro de você? Quais são as coisas que Deus quer limpar dentro de mim? Então Gideão enfrenta primeiro a cultura familiar, a idolatria estrutural e o medo da opinião pública. Se você não está incomodando ninguém, possivelmente você não está no lugar certo. Se a sua história, o seu testemunho, os lugares que você frequenta, como Lagoinha Morumbi, Culto Fé, os nossos cultos, se você não está servindo como voluntário, e se você não está incomodando o inferno, tem alguma coisa errada, querido, porque o inferno ele se levanta. Então a idolatria estrutural, a idolatria interna, a cultura familiar, o medo, a opinião pública, eram as primeiras coisas que Gideão precisava enfrentar. Juízes 6, 27 vai falar: então Gideão tomou 10 homens e fez como o Senhor lhe dissera, porém temendo a casa de seu pai, fez de noite. Por quê? Porque ele ainda tinha medo, mesmo diante de um direcionamento de Deus, mas obedeceu mesmo com medo. Coragem não é ausência de medo, é obediência apesar do medo. Então Deus está falando hoje com você, mesmo que você esteja com medo, porque medo você não é algo pela fé, eu vou tomar, não, você está com medo, querido, você vai ter que tomar a decisão,
mesmo com medo. Só que eu tenho uma boa notícia: o Senhor é com você, então vai com medo mesmo. Você sabe qual é o posicionamento que você tem que tomar. Então Juízes 6:31 vai falar: se Baal é Deus, que por si mesmo contenda. O altar imediatamente caiu, a identidade começou a se alinhar. E daí nós temos aqui algo poderoso que Tiago fala: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Deus não constrói propósito sobre altar dividido. Ou você é, meu querido, ou você não é. Ou você está servindo, ou você não está servindo. Ou você vem na igreja, ou você é crente do IBGE. Sabe o crente do IBGE? Que IBGE passa na sua casa, fala assim: quantas geladeiras você tem na sua casa? Como se você tivesse 5 geladeiras, né? Quantos micro-ondas você tem na sua casa? Como se você tivesse 3 micro-ondas. Um na sala, um na cozinha, um no seu quarto, porque às vezes dá vontade de esquentar uma comida de madrugada, né? As perguntas nada a ver. Religião: eu sou crente, vem só na Santa Ceia. Fala a Deus. Ou você é crente do IBGE, ou você está aqui de segunda a segunda, vaso. No culto fé, você está envolvido no voluntariado, você está nos 4 cultos de domingo. Brincadeira. Você está assim, é inegociável para você. O Leandrinho aqui está todos os cultos, né, Leandrinho? Servindo em tudo. Então Deus não constrói propósito sobre altar dividido. Ou é ou não é, vaso. E o terceiro princípio: Deus ele vai reduzir, aqui na história a gente vai ler, para revelar que a vitória vem dele. Daí sabe o que Deus faz? Ele vai começar a mobilizar a partir do quê? De um posicionamento meu. Eu estou com medo, mas eu vou levantar e eu vou enfrentar esse problema, essa depressão, essa síndrome do pânico. Eu vou no médico para fazer os exames, mas eu vou orando e declarando que eu sou curado. Não interessa, eu não vou ficar no quarto escuro da minha alma. Eu estou com problema no relacionamento, eu vou fazer bem casados. Eu vou para cima. Eu estou com dívida, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar para os credores, eu vou negociar. Rapaz, eu posso te pagar assim até Jesus voltar, você parcela para mim? Mas eu me posiciono, mesmo com medo. Então, o terceiro princípio: Deus reduz para revelar que a vitória vem dele. Juízes 6, 33 a 34. Então todos os midianitas se ajuntaram. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Então primeiro o Espírito tem que te revestir, depois vem a estratégia, vaso. Quem está aqui hoje para ser revestido do Espírito Santo de Deus? Primeiro tem que vir o Espírito Santo, depois vem a estratégia. Primeiro é a oração, primeiro é o devocional, primeiro é o tempo com Deus, primeiro são as coisas de Deus, depois vem a estratégia humana. Então primeiro Deus reveste a Gideão com o Espírito dele, para depois ele revestido. E como que o Espírito me reveste? Eu me posicionando. Então Gideão convoca o povo, 32 mil homens, fala assim comigo, 32 mil. 32 mil homens se apresentam, um exército, para destruir o que? Os midianitas. Só que Deus vai lá e intervém. Juízes 7:2 fala assim: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim. Então o que Deus fala? É muito soldado. Não, vamos parar com isso, é muito soldado. Se eles ganharem essa batalha com muitos soldados, o que vai acontecer? O povo vai achar que a batalha foi vencida por eles. Então não, pode parar. Aí Deus
passa uma peneira, fala assim, primeira peneira. Sabe por quê? Porque Deus não divide glória. A primeira peneira está em Juízes 7:3. O texto vai falar que ficaram 22 mil homens, de 32, baixou 10 mil. Então olha só, ficou 22 mil homens. Depois ele faz uma segunda peneira e fica mais 10 mil homens, só 10 mil homens, de 32 mil, baixa para 10 mil homens. E daí vem a terceira peneira, que está em Juízes 7, de 5 a 6. E daí o texto vai falar que somente 300 homens, fala assim comigo, 300 homens, só isso, pastor, só 300 homens. E como que ele identifica esses 300 homens? A história é longa, mas resumindo, ele seleciona os soldados que não ajoelharam, mas pegaram a água na beira do rio e levaram até a boca. Os que se ajoelharam para beber água, Deus falou, esses daí eu não posso contar. Sabe por quê? Alguns se ajoelharam para beber, outros levaram água até a boca na mão, lambendo como um cão, a Bíblia vai falar. Deus pega esses 300 que pegaram a água e lamberam como um cão e fala, é com esses que nós vamos vencer a batalha. Deus escolheu esses 300, sabe por quê? Porque Deus não escolheu os que se ajoelharam, Ele escolheu os que permaneceram atentos. Então, meu querido, você tem que ficar atento nas coisas que Deus está falando para você, nos direcionamentos que Deus tem dado para você, através dos devocionais, das palavras que você tem recebido aqui, dos pastores que você tem ouvido, das músicas que você tem sido instruídos e ouvido essas músicas. Deus estava separando o que? Soldados distraídos de soldados vigilantes. Então, vigia, vaso. É de noite, é de dia, é todo domingo, é toda quarta-feira. Vigia, porque Deus vai falar com você. Você não pode se distrair. Ajoelhou para beber água, distraiu. Leva a água até a boca e bebe como um cão. Só que o exército que Deus vai levantar, que tinha os midianitas, Juízes 7:12 vai falar que eram numerosos como gafanhotos. Fala assim comigo, numerosos como gafanhotos. Então era desproporcional, era impossível, era irracional, não fazia sentido. 300 homens de 32, Deus baixa e seleciona só 300 para vencer o exército inimigo. Sabe o que isso significa? Que Deus não precisa dos seus recursos, dos seus conhecimentos para vencer as batalhas da sua vida. Você só precisa se posicionar e seguir as instruções de Deus e se revestir do Espírito. Se posiciona hoje. Levanta, pode levantar, a banda pode subir aqui. E Deus ainda ele vai falar com Gideão. Deus manda ele ouvir um sonho do inimigo. O inimigo já estava com medo de 300 homens. Lembra que eram numerosos como os gafanhotos? Então, às vezes, a guerra que você teme, vaso e vasilha, olha aqui para mim, a guerra que você teme já está decidida no mundo espiritual. Ela já está decidida. Só basta você se posicionar. E qual foi a estratégia? Juízes 7:16 vai falar: trombetas, cântaros, tochas, sem espada. É no louvor. Então agora você vai louvar. É no louvor,
não é com ferramentas humanas, não é com estratégias humanas. Sabe que jeito você vai vencer os seus inimigos? Sabe que jeito você vai vencer a depressão, a síndrome do pânico, né, Fabrício? Sabe como que você vai vencer a insuficiência renal, a esterilidade? É louvando e agradecendo a Deus. E no final da história, Juízes 7:22 vai falar que o Senhor tornou a espada de um contra o outro. O próprio Deus confundiu os midianitas e eles se mataram. Porque Deus quebrou os cântaros, quebrou as luzes, eles ficaram na escuridão e eles começaram a se esfaquear e se mataram. E os 300 homens não precisaram fazer nada, só louvar e agradecer a Deus. Essa é a melhor estratégia: louvar e agradecer a Deus. Não foi força, foi intervenção divina. Só que no capítulo 6, qual que era o contexto? Medo, questionamento. Eles tinham que derrubar um altar que eles construíram. Obediência o que? Noturna. Eles tinham que dar um posicionamento, seguir um posicionamento de Deus, uma instrução de Deus. Só que no capítulo 7, eles foram revestidos do Espírito. Eles tiveram uma redução de número de soldados. Eles tiveram uma estratégia improvável aos olhos humanos. E a vitória foi como? Sobrenatural. Então Deus foi construindo Gideão antes de entregar a vitória. Deus quer te construir hoje, Vaz e Vasília. Deus quer construir você. Sabe aonde? Na estratégia espiritual, não é humana. A estratégia é espiritual. Por isso, louve. Nós vamos louvar a Deus. E você vai colocar hoje as suas demandas, os seus medos no altar de Deus, e Ele vai dar a estratégia certa. Mais perto da face, me espanto